Diz assim a palavra do Senhor, Evangelho de João, capítulo 18, do 19 ao 24. E o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Jesus lhe respondeu: Eu falei abertamente ao mundo. Eu sempre ensinei na sinagoga e no templo, onde os judeus sempre se ajuntam, e nada disse em oculto. Para que me perguntas a mim? Pergunta aos que ouviram o que é que lhes ensinei. Eis que eles sabem o que eu lhes tenho dito. E tendo dito isto, um dos servidores que ali estavam deu uma bofetada em Jesus, dizendo: Assim respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: Se falei mal, dá testemunho do mal, e se bem, por que me feres? E Anás mandou-o amarrado ao sumo sacerdote Caifás. Amém. Vamos orar. Ó Senhor, nós estamos aqui nesta noite, Pai, em culto de adoração, de louvor ao seu nome santo. Nós pedimos qualquer pecado em nossa alma neste momento, nos perdoe, Senhor, pelo sangue de Jesus, seu Filho, e nos conceda a sua bênção tão preciosa, a maior de todas, que é conhecermos mais um pouco do Senhor, da sua vontade para a nossa vida, Senhor. Fale conosco, que esse texto tão maravilhoso que temos diante de nós, do seu julgamento por homens ímpios para a nossa salvação, que ele se torne claro para nós, o nosso coração receba, Senhor, com fé, com obediência, com humildade a sua palavra. Em nome de Jesus nós oramos para a sua glória, para o nosso bem eterno, em Cristo Jesus, Pai. Amém e amém. Na graça do seu Espírito, amém. Pode sentar, meus irmãos, pode sentar. Irmãos, semana passada eu li com vocês do versículo 15 ao versículo 27. E esse trecho aqui, que vai do versículo 15 até o versículo 18, fala-nos de Pedro entrando com outro discípulo na casa de Anás, e ali então, diante de pessoas, na sede na casa do inimigo maior de Cristo, que era Anás, e também próximo ali estava a casa de Caifás, que era o sumo sacerdote de fato, mas Anás era uma figura muito importante naquele período ali da história dos judeus, e ali Pedro não resistiu, negou o Senhor Jesus Cristo, e negou 3 vezes. Porém, o João ele nos conta da seguinte maneira: ele vai até o versículo 18, falando de Pedro, depois ele faz uma pausa, porque na hora que Pedro está negando o Senhor Jesus Cristo, também, então ali ele está negando, e Jesus está sendo questionado pelo sumo sacerdote Anás, que é o trecho que nós lemos agora, que vai do versículo 19 até o versículo 24. Aí, João faz uma pausa na história de Pedro, na negação de Pedro. Mas, encerrando o 24, aí João volta para a questão de Pedro, a negação de Pedro. Então, no versículo 25 ao 27, ele retorna e conta ali. Então, Pedro continua negando o Senhor Jesus Cristo e o galo canta. Então, essa história que nós vamos estudar hoje aqui, esse momento em que o Senhor Jesus Cristo ele é julgado por Anás, ele é questionado por Anás, está acontecendo o julgamento de Cristo e, ao mesmo tempo, lá fora, bem perto, Pedro está negando o Senhor Jesus Cristo. Então, nós temos 2 acontecimentos aqui simultâneos, a negação de Pedro e o Senhor Jesus Cristo ali respondendo o questionamento de Anás. Isso é muito interessante. Por quê? Porque nós temos assim um paralelo, nós temos 2 atitudes completamente diferentes na mesma situação. Nós temos Pedro negando o Senhor Jesus Cristo, mentindo, dizendo que não conhecia Jesus, não era discípulo de Jesus, e ao mesmo tempo nós temos ali o Senhor Jesus Cristo sendo julgado por homens perversos, mas Jesus respondendo aquilo de forma completamente diferente de Pedro, respondendo com verdade e coragem ali.
Então nós temos esses dois acontecimentos. Então não é realmente à toa, irmãos, que João ele coloca esses dois eventos aqui juntos para nós termos inclusive esse paralelo. Hoje eu quero olhar então para a resposta do Senhor Jesus Cristo. Semana que vem eu ainda vou ficar nesse trecho, porque eu quero mostrar para vocês, comparar Pedro e Jesus Cristo, né? Mas hoje nós vamos olhar exatamente a resposta do Senhor Jesus Cristo para Anás, que está aqui então do versículo 19 ao versículo 24, meus irmãos. E Anás, eu já expliquei nas exposições anteriores, Anás ele não era o sumo sacerdote verdadeiramente, mas ele era muito assim influente, e tanto que é chamado aqui em outros trechos das Escrituras, dos Evangelhos, inclusive em Atos dos Apóstolos, como sumo sacerdote. Por quê, irmãos? Porque ele tinha uma influência. O sumo sacerdote, de fato, era o Caifás, né? o genro de Anás. Mas Anás, ele tinha uma influência tão grande, ele era mais velho, ele já estava ali há muito tempo, ele era extremamente corrupto, perverso. Disse, né, que ele inclusive era responsável por aquela corrupção no templo que o Senhor Jesus Cristo denuncia, que eles faziam o comércio do templo. Enfim, era um político religioso muito perverso, mas ele tinha muita influência. Ele ficou 50 anos ali dominando, né? Enfim, determinando muitas coisas, mesmo sem ser oficialmente sumo sacerdote. Então era um homem terrível, e é esse homem, meus irmãos, que vai questionar o Senhor Jesus Cristo aqui. E nós temos dentro dessa história, meus irmãos, dois momentos aqui que eu creio que já deu para vocês perceberem. Primeiro, no versículo 19 ao versículo 21, nós temos a pergunta que Anás faz a Jesus, o questionamento que Anás faz ao Senhor Jesus Cristo e a resposta de Cristo. Aí, do versículo 22 ao 24, nós temos um oficial ali, um policial do templo, que dá uma bofetada no Senhor Jesus Cristo, e Jesus responde a ele. Então nós temos esses dois acontecimentos aqui. E o texto se encerra no versículo 24, dizendo que Anás mandou amarrado ao sumo sacerdote Caifás. Nós temos assim, podemos dizer assim, três momentos do julgamento de Cristo. Primeiro, Jesus ele é questionado por Anás, que, como já expliquei, não era o sumo sacerdote, mas tinha muita influência. Depois ele é levado para Caifás, que aí sim ele é julgado verdadeiramente pelo Sinédrio, pelas autoridades, por Caifás, que era o sumo sacerdote. E depois ele é levado para Pilatos, que é o governador romano. Que aí nós vamos ver a partir do versículo 28, se Deus assim permitir. Então nós temos esse processo no julgamento do Senhor. E todo esse processo, meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo está sendo julgado por homens assim. Vocês percebem? Ele está sendo julgado por um Anás, que é perverso, por um Caifás, que também é perverso, corrupto e maldoso. Daqui a pouco nós vamos relembrar aqui que todos eles já tinham decidido matar o Senhor Jesus Cristo, e por Pilatos, que também era um homem terrível. Mas o Senhor Jesus aqui, meus irmãos, em cada momento desse nós vamos perceber, eles não conseguem provar a culpa de Jesus. Anás não consegue, Caifás não consegue, Pilatos tem que lavar as mãos, vocês lembram, né? Porque ele não consegue ver culpa no Senhor Jesus Cristo. Jesus não é culpado de nada, mas Jesus está aqui se entregando voluntariamente por nossos pecados. Ele tinha mesmo que ser inculpável, inocente, porque ele é o Cordeiro de Deus que veio dar a vida pelos nossos pecados. Aqui o tempo todo, como eu tenho dito para vocês, meus irmãos, é uma história de amor. Mas ao mesmo tempo, é uma história também, cada evento desse, assim como nós aprendemos com a queda de Pedro, nós vimos aqui semana passada como foi terrível o que aconteceu com Pedro, e é um exemplo negativo para nós, é um alerta para nós, e estudei aqui com vocês como Pedro caiu, a queda dele, depois a restauração, o arrependimento, é um exemplo, é um alerta para nós não nos colocarmos orgulhosamente como Pedro, que acabou caindo por causa do seu orgulho, mas também é um consolador porque foi restaurado pelo Senhor Jesus Cristo. Mas aqui, no caso de Cristo, meus irmãos, é claro que não é um exemplo negativo, mas é um exemplo que deve ser seguido. É uma forma de agir, um procedimento aqui que Jesus toma, que Jesus age, as palavras de Cristo, diante desse homem terrível que é Anás, diante desse soldado aqui, desse guarda violento que bate
no Senhor Jesus Cristo, a maneira como o Senhor Jesus Cristo age, é muito instrutiva para nós. Hoje nós tivemos a oportunidade de ler Atos capítulo 14, nosso irmão Caleb leu para nós, e como o apóstolo Paulo fala que é realmente por tribulações que convém, né, que nós vamos entrar no reino de Deus, nós vamos ser perseguidos, nós vamos passar por tribulações, mas os cristãos, eles precisam entender que existe uma maneira correta de reagir a essas tribulações, a essas perseguições. E aqui nós temos, meus irmãos, o exemplo do Senhor Jesus Cristo, de alguém que está pautado na justiça, que fala de forma justa, que age de forma justa, mesmo diante de autoridades injustas. E é assim que nós temos que aprender também na nossa vida. Então eu queria olhar com vocês aqui, meus irmãos, vou repetir aqui, né, que eu disse há pouquinho, do versículo 19 ao versículo 21, nós temos Jesus respondendo ao questionamento de Caifás, e do versículo 22 ao 24, ao 23 ali, principalmente, nós temos o Senhor Jesus reagindo à violência que ele sofreu naquele momento diante deste oficial do templo. Então vamos para o texto agora, meus irmãos, e vamos, com a graça de Deus, estudar e tirar aqui, entender o texto e aplicar na nossa vida pela graça do Senhor. Deus nos abençoe nisso. Vamos olhar aqui o versículo 19, acompanhe comigo aí. A Bíblia diz assim, João capítulo 18, versículo 19. E o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Então João, ele nos informa que Anás, este homem, ele começou a questionar Jesus Cristo acerca de dois assuntos. Acerca dos discípulos do Senhor Jesus Cristo, queria saber sobre os discípulos de Jesus, e da doutrina do Senhor Jesus Cristo. E essas coisas, elas estão ligadas, porque Jesus era um mestre em Israel naquela ocasião, era um profeta, né? Claro que ele era muito mais do que um simples mestre e um profeta, ele era o próprio Filho de Deus, mas ele era visto assim pelas autoridades e por todo o povo como alguém que ensinava, que tinha uma doutrina, que trazia ensino para as pessoas, e Jesus agregava muitos discípulos de acordo com essa doutrina. Então isso é muito lógico, né? Então, quando alguém começa a ensinar alguma coisa, ele vai ter discípulos ou vai ter alunos que querem aprender com ele e vão ali aprendendo o seu ensino, a sua doutrina, e vão sendo influenciados por aquela doutrina. Essas coisas estão ligadas, isso sempre foi assim no mundo. Então nós temos aqui a pergunta dele, o questionamento dele era, ele queria saber, na verdade não queria saber, né? Ele já veio, tudo aqui é falso, é mentiroso, mas o ponto aqui é que ele queria, na verdade, procurar envolver o Senhor Jesus Cristo em algum crime. Ele queria mostrar que Jesus era uma espécie de revolucionário, perigoso, e que a sua doutrina era revolucionária, e que os seus discípulos também eram seguidores de um revolucionário. Ele está com essa intenção, meus irmãos. Eu queria que vocês observassem aqui que existe uma mentira e existe algo de falso em todo esse julgamento do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, a injustiça, ela precisa de mentira. Né? Então, quando a mentira ela está presente, ocorrem injustiças. Por exemplo, uma pessoa pode ser condenada, alguém mente, dá um falso testemunho, e essa pessoa é condenada num tribunal, então ela sofreu injustiça. Porque alguém mentiu, ela não fez, ela foi alvo de uma difamação e ela foi condenada. Pode passar muitos anos ali numa cadeia, por exemplo, cumprindo por uma coisa que ela não fez, ela não tem culpa. E quantas vezes isso tem acontecido no mundo? A mentira leva à injustiça, o encobrimento, a conspiração, aquilo que é feito, né, como nós falamos na linguagem popular, por baixo dos panos, para que as injustiças sejam promovidas, e assim também, meus irmãos, o contrário disso é verdade. Ou seja, quando a verdade é promovida, quando os fatos vêm realmente à luz, quando tudo é descoberto, aí se promove justiça. A justiça não se promove na mentira, no engano. O que se promove na mentira, no engano, na falsidade é injustiça. E eu quero mostrar para vocês aqui, nós já temos estudado isso, mas é importante nós entendermos que esses homens, eles são injustos, eles são perversos
e eles usam de mentira, de engano, e tudo que eles fazem é exatamente encobrir as suas verdadeiras intenções, e todo esse julgamento aqui é para dar um ar de legalidade, mas eles já tinham decidido matar Jesus, secretamente. Então eu quero ler alguns textos com vocês aqui, para nós percebermos isso. Vamos olhar primeiro, meus irmãos, João capítulo 11, versículo 45, que tem alguns domingos que eu já li com vocês aqui, numa outra exposição, quando eu falei de Anás e de Caifás. É um trecho muito elucidativo sobre a personalidade desses homens, sobre como eles estavam agindo, como eles eram falsos e mentirosos. Então veja aqui, João capítulo 11, versículo 45 em diante, diz assim a palavra do Senhor. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Mas alguns deles foram ter com os fariseus e disseram-lhes o que Jesus tinha feito. Depois os principais sacerdotes e os fariseus formaram o conselho e diziam: que faremos, porquanto este homem faz muitos sinais? Então vamos dar uma paradinha aqui. Vocês devem estar lembrados que Jesus tinha ressuscitado Lázaro, aquilo estava repercutindo muito, as pessoas estavam indo lá, crendo em Jesus, e alguns, porém, não criam, foram denunciar aquilo para os fariseus, que eram inimigos de Jesus. E aí os principais sacerdotes, os fariseus, o conselho, o sinédrio, a maior autoridade judaica se reúne para discutir o caso. Eles começam a dizer: o que nós vamos fazer? Esse homem está fazendo muitos sinais. Ele diz aqui no versículo 48, se o deixarmos assim, todos crerão nele e virão os romanos tirar-nos o nosso lugar e a nação. Eles estão com medo que tenha uma revolução a favor de Jesus. Eles não entendem que Jesus não ia fazer revolução nenhuma, né? Mas eles estão com medo que tivesse uma revolução e os romanos então viessem com a sua força e destruísse a nação e tirasse o poder deles. É tudo aqui jogo de poder, irmãos. Eles estão preocupados com o poder deles. Então Caifás, que era o sumo sacerdote, versículo 49, diz assim: e Caifás, um deles que era sumo sacerdote naquele ano, lhes disse: vós nada sabeis, nem considerais que vos convém que um homem morra pelo povo e não pereça toda a nação. Aqui então Caifás, como eu já expliquei para vocês anteriormente, ele se faz de bom e diz assim: não, vocês não sabem nada, nós temos que fazer o seguinte, nós temos que matar Jesus para salvar a nação. Ele se faz como quem preocupado com a nação. Jesus, ele é perigoso, Jesus é um revolucionário, nós temos que matar Jesus. Se nós matarmos Jesus, a nação estará salva. Claro que ele não estava preocupado com a nação, eles eram homens invejosos, eles estavam interessados no poder. Jesus para eles era uma ameaça, eles morriam de inveja de Jesus. Vocês imaginem um jovem de 30, 31, 33 anos ali, pregando e fazendo milagres, e muitos discípulos, eles ficaram com medo de perder o poder, eles ficaram com inveja, eles decidiram matar Jesus, eles eram políticos perversos. Mas o texto diz, não é? No versículo 51, vamos ler aqui: ora, ele não disse isso de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus devia morrer pela nação, e não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Então João diz aqui que por trás de tudo isso, porém, apesar da perversidade, da malignidade desses homens, estava o próprio Deus, usando mesmo um Caifás, que Caifás, como sumo sacerdote, profetizou que Jesus tinha que morrer mesmo. É verdade que Jesus tinha que morrer para nos salvar, para salvar a nação santa, que é a igreja. Bom, mas o fato é que no versículo 53, que desde aquele dia, pois, consultaram-se para o matarem. Ali Jesus já estava morto. Ali Jesus já estava decretado a morte de Jesus. Não, o julgamento já estava todo contaminado, porque eles não queriam saber de justiça, eles queriam matar Jesus. Por causa do poder, por causa da inveja. Mas vamos ver aqui Mateus capítulo 26, agora, por favor. Outro trecho muito interessante sobre esses juízes, essas pessoas que estão julgando nosso Senhor. Mateus capítulo 26, a partir do primeiro versículo. Veja o que diz a palavra do Senhor. Diz assim, Mateus capítulo 26, a partir do primeiro versículo. E aconteceu que quando Jesus concluiu todo este discurso, disse aos seus discípulos: bem sabeis que daqui 2 dias é a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Veja que Jesus tinha plena consciência de tudo o que estava acontecendo, porque ele é Deus homem, e ele veio para morrer mesmo.
E ele diz, olha, o Filho do Homem vai ser crucificado. Aí Mateus nos conta no versículo 3 assim, então os principais sacerdotes, aqueles mesmos homens lá, tá, irmãos? Os principais sacerdotes, os escribas, os anciãos do povo, reuniram-se na sala do sumo sacerdote, o qual se chamava Caifás, e consultaram-se mutuamente para com dolo prenderem Jesus e o matarem. Vejam que eles com dolo, ou seja, com fraude, eles eram falsos, eles eram juízes injustos, perversos, e eles com dolo, então, com fraude, com mentira, com engano, decidiram, se consultavam, como é que nós vamos matar Jesus, como é que nós vamos prendê-lo e matá-lo, tem que morrer, Jesus tem que morrer. Mas veja que no versículo 5 eles diziam, não durante a festa, para que não haja alvoroço entre o povo. Quando se quer cometer uma injustiça, você faz isso sem alvoroço. Você procura fazer isso sem alarde. Você procura fazer isso sem publicidade. Você procura fazer isso às escondidas. Irmãos, a verdade brilha. A verdade, ela se manifesta. Mas a mentira, para passar por verdade, ela tem que se esconder. Quando alguém quer mentir, essa pessoa não faz as coisas publicamente. Quando ela tem má intenção, quando ela é injusta, quando ela é maligna, ela faz as coisas às escondidas. Ela faz conspirações, ela conversa às escondidas com aquele que pensa igual ela, para atacar quem ela quer atacar. É por trás, é por trás. As facadas são por trás, não é pela frente. Então, isso é uma característica da falsidade, do engano. Isso não é cristão. Isso é maligno, isso é do diabo. Mas esses homens eram do diabo. Isso aqui tudo mostra a injustiça em que eles estavam envolvidos. Não vamos fazer durante a festa, para que não haja alvoroço entre o povo. Aqui nesse mesmo capítulo, leia comigo o versículo 55 e 56, por favor, irmãos. E veja que a Bíblia diz assim, 55 e 56. Diz assim, então disse Jesus à multidão, quando Jesus estava sendo preso, Mateus conta que essa foi a palavra de nosso Senhor. Então disse Jesus à multidão, saíste como para um salteador, com espadas e varapaus para me prender. Todos os dias me assentava junto de vós, ensinando no templo, e não me prendestes. Ou seja, não precisava isso. Eu não sou um bandido, eu não sou um salteador. Eu estava lá todo o tempo pregando no templo, mas lá vocês não me prenderam. Mas agora vocês vêm e me prendem como um salteador. Mas ele tinha consciência de que aquilo era a vontade de Deus, porque no versículo 56 ele diz, né? Mas tudo isto aconteceu para que se cumpra as escrituras dos profetas. Então todos os discípulos deixando fugir. Jesus tinha consciência de que aquilo tudo era injusto, mas ele tinha que se sacrificar, ele tinha que se entregar aos ímpios, aos iníquos, aos injustos, para a nossa salvação, irmãos. Vocês percebem que Jesus está fazendo isso por nós, está fazendo isso para cumprir a vontade do Pai Celestial, se submetendo a toda essa injustiça, porque ele é inocente, mas ele morreu por nós que não somos inocentes, nós somos pecadores, mas ele assumiu o nosso pecado. Vamos adiante agora, então, e vamos voltar para João, é o nosso texto, capítulo 18, versículo 19. Eu quero que vocês percebam, então, que quando este homem, ele chega, no versículo 19, João 18, 19, quando ele chega para interrogar o Senhor Jesus Cristo, não é como um juiz imparcial, justo, honesto, que quer questionar Jesus sobre a sua doutrina e sobre os seus discípulos. Não é. Ele é alguém que quer que Jesus se incrimine. Na verdade, vocês que conhecem os evangelhos sabem que o tempo todo os inimigos de Jesus estavam ali ouvindo o discurso de Jesus para pegar Jesus em alguma falta. Vocês conhecem, né? Vocês que leiam os evangelhos, vocês lembram que
em ocasiões em que eles queriam pegar Jesus, eles faziam perguntas ali astuciosas para que Jesus caísse numa falha. Nunca conseguiram achar Jesus numa falta, porque Jesus é perfeito. E eles chegaram aqui no julgamento, eles não tinham nada contra Jesus, irmão. Jesus era inocente. Mas eles querem, o que Caifás, que Anás quer? Anás quer que Jesus fale alguma coisa para se incriminar. Anás quer que Jesus, ele mostre que ele é mesmo um perigo para Roma. Porque a questão toda aqui, observe, eles não podiam matar Jesus. Quem tinha que matar Jesus era uma autoridade romana. Então eles querem ter uma prova para apresentar, uma falsa prova, não tinha prova nenhuma, para apresentar para Pilatos, para as autoridades romanas, para que as autoridades romanas matassem Jesus. Então, quando Anás faz essa pergunta, ele está querendo que Jesus se incrimine. Então ele diz, fala dos teus discípulos e fala da tua doutrina, o que tu ensinas? E aí o Senhor Jesus Cristo responde dessa maneira, no versículo 20, que ele diz assim, Jesus lhe respondeu, eu falei abertamente ao mundo. Eu sempre ensinei na sinagoga e no templo, onde os judeus sempre se ajuntam, e nada disse em oculto. Vamos parar um pouquinho aqui na resposta de Jesus. Observem que, ao contrário dos juízes que faziam as coisas por trás, que tinham intenções malignas, com um discurso bonito, vamos salvar o povo, mas por dentro eles queriam era matar, eles eram assassinos. Diferente desses juízes malignos que faziam conspirações, que faziam as coisas em segredo, que não eram claros, porque eles eram injustos. Ao contrário, Jesus diz, olha, eu não faço nada em oculto. A minha doutrina não é secreta. O meu ensino não é secreto. Eu ensino publicamente. Eu ensino abertamente. Tudo o que eu falo, tu estás me perguntando agora sobre a minha doutrina, mas na verdade a minha doutrina já é conhecida, já é pública. Eu tenho falado publicamente, ele diz no versículo 20, abertamente ao mundo. João usa muitas vezes essa palavra, né? Mundo, e você tem que olhar para o versículo para entender o que João está querendo dizer com o mundo. Mundo aqui são os ouvintes. Jesus fala publicamente. Mundo aqui é o público que ouvia Jesus, e o público que ouvia Jesus não tinha restrição, Jesus pregava para todos. E Jesus, ele ia, não era nos lugarzinhos secretos não para ensinar, Jesus ele ia nas sinagogas, que as sinagogas eram o centro de ensino dos judeus. Se alguém quisesse falar com os judeus, ia na sinagoga, porque os judeus se reuniam nas sinagogas. E mais, Jesus ensinou no templo, que é o centro religioso dos judeus, que todos os judeus iam. E ele ensinou nas festas, na Páscoa, onde concorria judeus de todas as partes que iam para o templo para oferecer, para cumprir a festa, cumprir ali as ordenanças do Antigo Testamento. Então Jesus nunca fazia, Jesus não pregava em secreto, Jesus não tinha um plano secreto. Jesus não era um revolucionário que fazia ali alguma coisa secreta para tomar o poder, nada disso. Jesus não era líder de uma seita secreta que ninguém sabe o que está acontecendo lá. Jesus, ele ia para o templo pregar, Jesus, ele ia para a sinagoga pregar. Ele diz onde os judeus sempre se ajuntam. Eu nada disse em oculto, eu nada disse em secreto. A minha pregação é pública, a minha pregação, os judeus todos sabem o que eu ensinei. E aí ele diz para o sumo sacerdote, para que me perguntas a mim? Pergunta aos que ouviram o que eu lhes ensinei. Eis que eles sabem o que lhes tenho dito. Jesus está dizendo, tu estás me perguntando sobre a minha doutrina. A minha doutrina é pública. Eu solicito
que tu perguntes aos ouvintes. E quem são os ouvintes? São os judeus. Eles sabem o que eu ensinei. Não é nada secreto, é público. Eu não tenho uma vida encoberta. A minha doutrina não é encoberta. Eu não tenho duas palavras. Eu não tenho nada a esconder. Eu não tenho falsidades. Eu não tenho artimanhas. Eu não tenho mentiras. Eu não tenho conspirações ao meu lado. Eu não tenho nenhum plano secreto. Eu vim e falei ao mundo. Eu falei publicamente. Tu queres saber o que eu ensinei? Queres saber sobre os meus discípulos? Eles não creem em nada falso. Eles não são criminosos. Porque nada que eu fiz é crime. Aí eles creram no que é público e todo mundo sabia. Você lembra que Jesus diz lá, né? Eu preguei publicamente no templo e vocês não me prendiam. Os meus discípulos não creem em nada que seja criminoso, mentiroso, nem uma heresia, nada contra a lei de Deus e nada que seja contra a lei civil, seja dos judeus, seja de Roma. Eu não sou um revolucionário. Eu não sou um criminoso. E eu solicito que perguntes aos meus ouvintes. O que Jesus estava fazendo, meus irmãos, era responder respeitosamente. Daqui a pouco eu vou ler uns textos com vocês. A um juiz iníquo, responder dessa maneira, solicitando clareza, porque este juiz queria, contra a própria lei, inclusive dos judeus, que Jesus se autoincriminasse, que queria pegar Jesus em alguma falha. E Jesus diz aqui, não há falha, porque toda a minha pregação já foi pública, testada, e ninguém nunca conseguiu provar nada sobre mim. Jesus está agindo com clareza, com verdade, diferente do próprio Anás, diferente de todos os seus juízes, meus irmãos. Jesus, ele foi afrontoso aqui? Quero perguntar aos irmãos. Jesus foi desrespeitoso aqui? Não. Jesus jamais faria isso. Porque tem um versículo que eu quero que vocês leiam agora comigo, que está lá em Êxodo, capítulo 22, por favor, abra comigo. Êxodo, capítulo 22, versículo 28, que nos fala que diante das autoridades nós devemos ter respeito. Nós devemos ser respeitosos com as autoridades. Veja o que diz Êxodo, capítulo 22, versículo 28. Diz assim a Sagrada Escritura. A Deus não amaldiçoarás. Estou lendo Êxodo 22, 28, tá? Diz assim, a Deus não amaldiçoarás, e o príncipe dentre o teu povo não maldirás. Aqui o Senhor Deus, ele está proibindo que se amaldiçoe o governante, a autoridade, não deve ser amaldiçoado, é uma proibição da lei. O Senhor Jesus Cristo, que cumpria rigorosamente a lei, não foi desrespeitoso, não fez nada contra a lei do Antigo Testamento. Ele não foi desrespeitoso, irmãos. O que Jesus está fazendo aqui é apresentando a verdade e solicitando que hajam testemunhas, que se questione testemunhas, porque Jesus não tem nenhum crime. É isso que ele está fazendo, mas de forma respeitosa. Convido vocês a ler agora comigo outro texto que se parece muito com esse julgamento de Jesus, que está lá em Atos capítulo 23, versículo 1 em diante. Aqui é Cristo, aliás, aqui é Paulo passando por uma situação semelhante à de Cristo, sendo julgado também por outro sumo sacerdote, perverso também, né? Atos capítulo 23, a partir do primeiro versículo. Diz assim, e pondo Paulo os olhos no conselho, disse, homens e irmãos, até o dia de hoje tenho andado diante de Deus com toda boa consciência,
Mas o sumo sacerdote Ananias mandou aos que estavam junto dele que o ferissem na boca. Ananias, o sumo sacerdote, mandou bater em Paulo. Ananias era terrível também, mesmo. Maligno também. Violento. E aqui mostra a violência dele, porque ele manda bater em Paulo, sem motivo. E veja o que Paulo diz. Então Paulo fala no versículo 3, então Paulo lhe disse, Deus te ferirá, parede branqueada. Tu estás aqui assentado para julgar-me conforme a lei, e contra a lei me mandas ferir. Abuso de autoridade, violência, agressão. O que Paulo está dizendo é que aquilo não tem base na lei do Antigo Testamento. Alguém não pode ser punido antes do julgamento. Guarde isso, irmão, isso é muito importante. Não pode ter punição sem julgamento. Mas veja, Paulo chama de parede branqueada. Aqui é uma expressão aqui de Paulo, querendo dizer que Ananias era um hipócrita, um falso. E ali no versículo 4 diz assim, e os que ali estavam disseram, injurias o sumo sacerdote de Deus? Porque eles lembraram, quando Paulo fala parede branqueada, Paulo está como que insultando, né, o sumo sacerdote. E os que estavam ali disseram, tu não podes fazer isso. Porque lembraram lá de Êxodo 22, 28, que nós acabamos de ler, que não se deve amaldiçoar o príncipe do teu povo. Então, eles trouxeram essa lei e disseram, não pode fazer isso. E veja, irmãos, ali Paulo era um ex-fariseu, ele estava acostumado com tudo aquilo ali que estava acontecendo e tudo. Mas aí, irmãos, eles então repreendem Paulo, não devia ter falado assim. E veja o que Paulo diz no versículo 5, irmãos. E Paulo disse, não sabia, irmãos, que era o sumo sacerdote, porque está escrito, aí Paulo lembra desse texto, não dirás mal do príncipe do teu povo. Eu não vou entrar aqui no texto, não é o meu texto hoje, não vou entrar em detalhes sobre esse texto, mas o meu ponto aqui é só para mostrar para vocês o seguinte, não se podia afrontar, como não se pode hoje, nós temos que respeitar as autoridades. Né? O mandamento que diz honrar pai e mãe tem a ver com todas as autoridades. Quem é a primeira autoridade que nós conhecemos na vida? São os nossos pais, ou aqueles que nos criaram, mesmo que não sejam biológicos, mas são nossos pais. Pai é quem cria, né? Mãe é quem cria. Então, os nossos pais são as primeiras autoridades que nós conhecemos. E nós aprendemos, na lei de Deus diz assim, respeite as autoridades. Paulo diz aqui, eu não vou entrar aqui na explicação dos detalhes do texto, se Paulo ele reconheceu que errou, ou se ele estava profetizando aqui quanto a Ananias, não vou entrar nesse detalhe, mas o meu ponto é o seguinte, é que ele estava reconhecendo, nós temos que honrar e que falar com respeito com as autoridades. Então, por que eu estou falando tudo isso? Para dizer para vocês que o Senhor Jesus Cristo não foi afrontoso, não foi desrespeitoso com a autoridade. Vamos voltar lá para João 18. Mas tinha um homem ali que não concordou com isso. No versículo 22 do capítulo 18, diz assim, tendo dito isto, um dos servidores que ali estavam deu uma bofetada em Jesus, dizendo, assim respondes ao sumo sacerdote? Veja, irmãos, que o que este homem está falando é o seguinte, tu não respeitaste o sumo sacerdote, não podes falar assim com o sumo sacerdote. Mas Jesus não tinha de respeitar o sumo sacerdote. O que Jesus tinha é usado, inclusive o seu direito, de não se autoincriminar e de fazer uma solicitação. Olha, que sejam ouvidos os que me ouviram.
eu não cometi crime algum. Jesus não falou nada errado, Jesus apelou para a verdade pública. Todos sabiam o que ele falava, todos os judeus conheciam a sua doutrina. Jesus não foi desrespeitoso. Sobre Paulo, não vou tratar agora se Paulo foi desrespeitoso lá ou não, né? Outra coisa, é outro contexto lá. Mas aqui, irmãos, não tem nenhuma palavra, Jesus não desrespeitou de maneira nenhuma o sumo sacerdote. Portanto, este homem bate em Jesus. E veja, ele comete o mesmo erro de Ananias lá no caso de Paulo. Ananias, que era o sumo sacerdote, mandou bater na boca de Paulo. E este homem aqui, mas Paulo não tinha sido julgado ainda. Foi um abuso de autoridade, foi uma violência. E aqui é a mesma coisa. Vocês percebem? Existe um princípio na lei de Deus, no Antigo Testamento, e esse princípio ele percorre toda a lei, que é o seguinte: você não pode punir sem um julgamento. Isso faz parte de todo, na verdade, o Código Civil justo de qualquer nação. Para que alguém seja punido, tem que ter um julgamento, tem que vir as evidências, as provas, as testemunhas e assim por diante, e serem julgados por juízes isentos, imparciais, e ser então ali, se for inocentado, seja a pessoa, se for culpado, seja punido com uma pena justa e assim por diante. Todo mundo, é um princípio, irmão, de consciência, de justiça, de verdade, que Deus colocou no coração de todos os homens e que perpassa todas as escrituras, ou seja, você não pode punir quem não foi julgado. Você não pode bater, você não pode agir com violência. Por isso, meus irmãos, que toda violência, por exemplo, às vezes acontece de alguém pega alguém que está roubando, ou que diz que alguém diz que está roubando. E todo mundo aqui acho que já viu essa violência e esse absurdo de prender uma pessoa ali num poste, e aí vem os populares e começa a bater, joga pedra, joga tijolo. E, irmãos, isso é crime. Qualquer ato desse é tão criminoso quanto os atos do criminoso que está ali sofrendo aquela tortura. Tortura é pecado, torturar o próximo é pecado, abusar da autoridade, violentar o próximo, tudo isso é errado e tudo isso é condenado nas Sagradas Escrituras. Não tem isso na Bíblia. E o que nós vemos aqui, este homem, este policial, esse policial abusador, que usa o seu poder, que usa a sua autoridade, Jesus está amarrado, meus irmãos. Jesus não pode se defender. Bom, poderia, né? Mas ele não ia se defender. Jesus está amarrado. E ele bate em Jesus. Isso já está errado. Isso já é um abuso. Isso já é uma violência. Mas mesmo que o motivo que ele dá, aliás, vou colocar assim, mas mesmo o motivo que ele dá é injusto, porque Jesus não está afrontando, desrespeitando o sumo sacerdote. E o Senhor Jesus responde a ele. E a resposta de Jesus não poderia ser melhor, claro, é o Filho de Deus respondendo. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês, e deixa eu ler um texto aqui antes de eu ler a resposta de Jesus, para nós juntarmos a Escritura com a Escritura e entendermos o que está acontecendo. Vamos ler aqui, irmãos, por favor, Mateus capítulo 5, versículo 39. Leia comigo também esse texto, por favor. Mateus capítulo 5, versículo 39. Mateus, capítulo 5, versículo 39. Diz assim a palavra do Senhor. Vou ler o 38 e 39, tá? 38 diz assim:
Ouviste que foi dito, olho por olho e dente por dente. Aí o 39. Mateus 5,39. Eu, porém, vos digo que não resistais ao perverso, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. O que quiser pleitear contigo e ferir-te a túnica, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Mas especialmente o 39. Qualquer que te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Jesus foi espancado na sua face, levou uma bofetada. Como é que nós podemos interpretar esse texto? Será que Jesus está ensinando aqui que se alguém vem e me bate na minha face, eu devo virar ao outro lado e dizer assim, bate agora aqui? É isso? Isso não é dessa forma, não é isso que ele está ensinando. Isso seria até ridículo, sem sentido. O que Jesus está ensinando aqui, irmãos, é que nós não devemos fazer nada. Quando nós formos agredidos, quando nós formos atacados, quando nós formos injustiçados, guarde isso, é isso que Jesus está ensinando. Nós não devemos reagir com vingança. Nós não devemos ser vingativos. Não devemos. Nós não podemos, irmãos, agir de uma tal forma, de uma tal maneira, que ali esteja a nossa raiva, a nossa ira humana e a nossa atitude de querer nos vingar, porque a ira humana não produz a justiça de Deus. Paulo vai ensinar em Romanos que nós temos que deixar a vingança para o Senhor. Nós não devemos querer fazer nossa própria justiça e agir com vingança. É isso que o Senhor está dizendo aqui. Vamos voltar para João, porque o que é que nós temos aqui em João, meus irmãos? Jesus, ele não quebra o seu princípio. Quando ele diz não dá outra face, ele está dizendo não façam nada como os homens fazem. Os homens retribuem. Quando vem a violência, o que é que os homens fazem? Eles vão lá. A única coisa que a Bíblia diz, irmãos, que eu posso reagir com alguma violência, preste bem atenção nisso que eu vou lhe dizer. A única forma em que eu posso reagir com alguma violência é quando a minha vida estiver em risco. Não é? Legítima defesa. Mas esse já é um assunto mais, uma outra questão. Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte, irmãos. O Senhor Jesus Cristo, a reação de Cristo diante dessa bofetada aqui não é vingativa, mas é no mesmo princípio da justiça e da verdade. Lembra que eu falei na introdução? Onde está a justiça, está se promovendo a verdade. A mentira gera injustiça, a verdade gera justiça. E o que Jesus Cristo, a resposta que Jesus dá a este policial violento, desrespeitoso, que abusa do seu poder, sabe lá por quê? Por que ele faz isso? Alguns vão dizer assim, ele queria aparecer para o sumo sacerdote, era a grande oportunidade dele ali de se fazer defensor do sumo sacerdote, enfim, mas seja quais forem as motivações dele, não eram boas, evidentemente, ele era um homem também mau, maligno, mas veja o que Jesus Cristo responde. Vou voltar lá para João 18, versículo 22, que diz assim, tendo dito isto, um dos servidores que ali estavam deu uma bofetada em Jesus, dizendo, assim respondes ao sumo sacerdote? Jesus não deu outra face literalmente. Jesus estava ensinando lá que nós não devemos nos vingar, e aqui Jesus não toma uma atitude vingativa, de retribuição, de, bateu em mim, eu vou bater também, eu vou brigar, eu vou para a briga, eu vou para a violência, como é assim o ser humano, né? Ele quer se vingar, ele quer... a guerra, a briga, e as coisas vão aumentando, porque é vingança sobre vingança. Jesus, não façam isso. Jesus já tinha segurado Pedro lá, lembra?
põe a tua espada na bainha. O que é que Jesus faz aqui? Jesus não é vingativo, Jesus não é violento. Jesus apela mais uma vez para a justiça. Ele tinha acabado de dizer para Anás: consulta os meus ouvintes, eles sabem o que eu falei, eles sabem, não falei nada secreto, nada que eu falei é crime, consulta os meus ouvintes. E ele recebe uma bofetada, e agora ele responde a este policial violento, dizendo o seguinte, versículo 23, ele faz a solicitação pela justiça, ele diz assim: se falei mal, dá testemunho do mal. Primeira coisa que ele diz. Segunda coisa, esse bem, por que me feres? Jesus está aqui, primeiro, fazendo uma solicitação pela justiça, a primeira frase, e depois dizendo assim: se essa solicitação não pode ser satisfeita, por que me bateste? Vamos olhar primeiro para a solicitação de Cristo. O que é que Jesus diz aqui? Jesus está corrigindo esse homem violento, truculento. Ele está dizendo assim: olha, se eu falei alguma coisa, se eu fui desrespeitoso com o sumo sacerdote, primeiro, como tu estás me acusando? Segundo, se eu falei algo errado, se a minha palavra foi desrespeitosa ao sumo sacerdote, ou se a minha palavra foi maligna, foi má, prova isso. Jesus está dizendo que num julgamento justo, não é, ninguém julga de forma justa, batendo nos outros, torturando os outros, usando de violência. Isso não é julgamento justo, isso é violência, isso é abuso de poder. Jesus está dizendo que no julgamento justo se apresenta provas, se apresenta evidências que justifiquem a acusação, ou pelo menos, pelo menos uma evidência, algo, enfim, que justifique a acusação. Todo julgamento que não tem isso é injusto. E Jesus está dizendo para aquele homem: prova-me, não me bata. Não é esse o caminho. Eu estou solicitando, e veja que ele faz isso de forma serena, não é vingativo, ele está apelando para a justiça. Jesus é perfeito, né, meus irmãos? Eu não vou dizer para vocês que isso é fácil para qualquer um de nós, não é. Né? É a graça de Deus mesmo. Mas Jesus é filho de Deus, é perfeito, e ele é um exemplo para nós. E o que é que ele faz aqui? Ele está colocando diante desse homem perverso, dizendo assim: a justiça é esta, que tu proves a minha afronta e a minha mentira. Agora, se falei bem, ou seja, se eu não afrontei o sumo sacerdote, e se tudo que eu disse é verdade, e era verdade, ele não tinha de respeitar o sumo sacerdote, ele tinha apelado para a justiça, e aquilo que ele falou era verdade, porque ele falou na sinagoga publicamente, no templo publicamente, todo mundo sabia o que ele tinha falado. Por que me feres? Por que me punes? Primeiro, o Senhor Jesus Cristo aqui está apontando, irmãos, para o seguinte: o caminho no processo do julgamento não é a violência, não é bater, não é torturar. É julgar. É ver as provas, é ver as evidências, é ver se a pessoa é culpada ou é inocente. É isso que um julgamento justo faz. O julgamento justo não chega batendo nas pessoas, violentando as pessoas, torturando as pessoas. Porque você não pode punir ninguém. Né? Aí vem a questão da pena, qual é a pena justa ou não. Esse não é o meu assunto hoje, meus irmãos, mas o que eu estou colocando aqui é que você não pode, estou enfatizando bastante isso, você não pode abusar do poder, punir ninguém sem a pessoa estar julgada. O caminho apresenta as provas, investiga. Isso é o julgamento justo. E Jesus está dizendo aqui:
por que me feres? O fato de teres me batido está completamente contra a lei do Antigo Testamento, que não permitia a punição antes do julgamento e da comprovação. E Jesus está dizendo assim: a tua violência em si mesma ela é errada, porque ela é um abuso de poder. Irmãos, o versículo 24, ele encerra essa sessão com Anás da seguinte maneira: e Anás mandou amarrado ao sumo sacerdote Caifás. Anás não conseguiu incriminar Jesus. Veja, já era para Jesus ter sido solto ali. Jesus era inocente. Não tinha nada contra Jesus. A pergunta de Anás, Jesus dá a resposta. O meu ensino é público. Não cometi crime algum. A violência do policial, Jesus diz: onde eu respondi mal, prova. E nenhum deles, nem Anás, nem o policial, pôde dar resposta para Jesus. Nenhum deles conseguiu provar nada. Jesus já podia ter sido solto ali, Jesus era inocente, mas ele não ia ser solto, porque eles queriam matar Jesus. Então o que Anás faz? Não conseguir nada, e de fato nem tem o poder mesmo, porque ele nem era o sumo sacerdote de fato. Ele só queria ali, ele só queria que Jesus se incriminasse. Então o que ele pode fazer agora? Manda para Caifás, que é o sumo sacerdote, tão perverso como ele, né? Eles não conseguem provar que Jesus é culpado, porque Jesus é inocente. Jesus é o Cordeiro de Deus, imaculado, puro, que tira o pecado do mundo, que foi sacrificado não pelos pecados dele, porque ele nunca pecou, mas pelos nossos pecados. Isso mostra como Anás era injusto, como o policial que bateu em Jesus era injusto. E Jesus era justo. O justo de Deus, o Filho de Deus. Ele era completamente inocente, portanto, mas ele estava se entregando à vontade do Pai. E ele deixa o exemplo aqui para nós, para que nós façamos exatamente a mesma coisa. Que nós busquemos a justiça no Senhor. E quando formos injustiçados, esperemos no Senhor, porque Ele que opera a verdadeira justiça. Eu queria encerrar, irmãos, a nossa exposição de hoje à noite, deixando para vocês 5 conselhos, para vocês pensarem aqui, que tem a ver com esse trecho das Sagradas Escrituras. Primeiro, meus irmãos, você tem 2 exemplos aqui, Anás e Jesus. E Anás é mentiroso, falso e injusto. E Jesus é o quê? É verdadeiro e justo. Você é discípulo de Jesus? Nós dizemos que sim, não é? Então nós temos que seguir a trilha de Jesus. Nós não podemos ser falsos com ninguém. Irmão, a mentira, a falsidade, as 2 caras, não é de Deus, não é de Cristo, é do diabo. É desse mundo caído, não é dos cristãos. Onde tem mentira, onde tem engano, tem injustiça, gente, tem justiça. Nós cristãos não devemos compactuar, nem nós promovermos e nem nós nos aliarmos a qualquer mentira e a qualquer injustiça que vem dessa mentira.
Guarde muito isso. Tome muito cuidado para que você não se alie, não promova mentira e injustiça na sua vida pessoal, na sua família, na sua vizinhança, no seu trabalho. E nem se associe com ninguém que esteja promovendo mentira e injustiça. Não se associe, irmão, porque Cristo, seu Senhor, seu Mestre, deu um exemplo aqui para nós, de nós sermos pessoas que estão do lado da verdade e do lado da justiça. E nesses dias, deixa eu lhes dar mais um alerta de rede social. Tome muito cuidado com as mentiras nas redes, com as chamadas fake news, porque elas produzem muita injustiça, muito engano e muito destruição de reputação alheia. Não se meta nisso. Quando chegar aquela notícia no seu WhatsApp, nem olhe para aquela coisa, tá? E não distribua isso. Isso não é coisa de cristão. Procure. Se você quer saber a verdade, procure na fonte certa. Vá na fonte, procure. Não se alie a nenhuma mentira e a nenhuma injustiça. Porque geralmente a nossa tendência, irmãos, é nós acreditarmos no que nós queremos acreditar. Mas lembre que o nosso coração, o que é? Ele é enganoso, ele é perigoso. Mesmo os cristãos não são perfeitos. Então, não siga seus desejos e as suas ideias e as suas opiniões. Tome cuidado com a reputação dos outros. Tome cuidado para não cometer injustiças, porque isso não é de Cristo, isso não é de Deus. E o nosso Senhor não é um Anás. Anás é que é mentiroso e injusto. Cristo é verdadeiro e justo. E nós somos discípulos de Jesus, não de Anás. E haja com verdade e com sinceridade nos seus relacionamentos, que as pessoas possam confiar em você, que as pessoas possam olhar para a sua face e acreditar em você, e não serem feitas de tolas, não serem enganadas por você, porque isso não é de Deus. A mentira é do mal, é de Anás, irmãos, é de Caifás, não é de Cristo. Primeiro conselho é esse. Segundo conselho que eu quero lhe dar, meu querido irmão, é que você deve respeitar as autoridades. Irmãos amados, nós temos que respeitar os nossos pais, nós temos que respeitar os policiais, as autoridades, nós temos que respeitar as autoridades públicas, respeitar o prefeito da cidade, respeitar o governador do estado, respeitar o presidente da república, respeitar os juízes, respeitar o Supremo Tribunal, respeitar as outras instâncias, respeitar o legislativo, o executivo, respeitar as autoridades. Nós podemos, irmãos, buscar justiça, como Jesus buscou justiça, aliás, Jesus promoveu justiça, mas nunca ser desrespeitoso. Que você guarde, eu vou ler aqui de novo, você não precisa ler agora, mas eu vou ler de novo aqui para ficar na mente dos meus irmãos. Êxodo 22, 28, que Paulo lembrou lá. Guarde esse versículo, nesses dias tão confusos, nós precisamos relembrar do respeito às autoridades. Êxodo 22, 28, que diz assim: a Deus não amaldiçoarás, e o príncipe dentre o teu povo não maldirás. Então, respeite. Nós podemos lutar por justiça, nós podemos reivindicar justiça, mas nunca ser desrespeitoso. Ser desrespeitoso, ser afrontoso, ser desobediente, ser aquele tipo de pessoa que causa confusão pública, isso não é cristianismo. O cristianismo não é desordem. O cristianismo não é bagunça. O cristianismo é ordem. Os cidadãos de uma nação cristã são os melhores cidadãos. Eles lutam por justiça, eles podem reivindicar, mas eles usam os meios corretos, sensatos, sãos, verdadeiros, justos, respeitosos. E nunca a loucura do desrespeito às autoridades.
porque isso não é de Deus. Um terceiro conselho que eu quero lhe dar, meu querido irmão, é no caso de você estar numa posição de autoridade. E isso, quando eu digo autoridade, se você é pai, se você é mãe, se você for médico, se você tiver, na sua profissão, por exemplo, você é uma autoridade, né? Se você exercer um cargo público, se você, de repente, alguém aqui se torna uma autoridade pública, algum de vocês. Se você é um funcionário público, você já é uma autoridade ali no seu campo. Enfim, nós temos muitos níveis de autoridade e temos autoridade sobre alguém. A autoridade é para servir. E ela serve quando ela segue a verdade e promove a justiça. Mas quando a autoridade ela usa do seu poder para humilhar o próximo, para ofender o próximo, para destruir o próximo, para usar de violência quando essa é a possibilidade ali, para torturar, para bater, ou para usar outros meios dentro daquele poder da autoridade de destruir a vida de alguém que está debaixo da autoridade da pessoa. Isso é maligno, isso não é de Deus, isso não é de Cristo. Isso é de Anás, isso é desse policial aqui, violento. Então, leve para a sua vida que o Senhor Jesus Cristo disse, quem quer ser líder, seja servo dos outros. A liderança se conquista pela humildade, pela verdade, pela justiça, não pela violência, não pela arrogância. A história do mundo está cheia de exemplos de homens arrogantes que conseguiram dominar e fazer muito mal, mas um dia foram destruídos pela sua própria arrogância, porque esse é o fim de todo arrogante. Isso não é de Deus. Se nós somos discípulos do Senhor Jesus Cristo, nós vamos ser conhecidos, irmãos, pela nossa, vou colocar assim, pela nossa mansa autoridade. Humilde autoridade. Autoridade serva. Autoridade, aquele que se faz respeitar pela humildade, pela verdade, pela justiça, não pela violência, e não pelo abuso. Quando eu digo violência, é da forma mais ampla possível. Violência física, violência verbal, tudo isso é violência. E nós temos que entender que a autoridade verdadeira, ela é uma autoridade serva de quem ela está liderando, na verdade. Um quarto conselho, meus irmãos, é não nos vinguemos. Nós cristãos não temos que nos vingar. Nós cristãos temos que seguir o exemplo de Cristo, dar outra face. E dar outra face não é dizer, bate aqui desse lado. Dar outra face é agir com justiça, com serenidade, com verdade. Cada ocasião, cada situação é uma situação. Às vezes é melhor ficar calado. Outras vezes, como Jesus agiu aqui, podemos falar, mas falar com sabedoria e com respeito. Mas nunca vingança, nunca vingança. Não seja alguém... Eu falei aqui, né? Eu falei aqui de autoridades violentas e que abusam, mas também de liderados que não respeitam a autoridade, que são violentos e que são vingativos. Isso pode acontecer também em relação a quem está acima de mim, com relação a quem está abaixo de mim. Abaixo que eu digo, no sentido de que eu tenho alguma autoridade, em relação a alguém que é igual a mim, no sentido de autoridade, que não tem uma autoridade sobre mim. Nós nunca devemos agir com vingança, com raiva, com ira. Cuidado com seus impulsos, cuidado se você se parece com Pedro, né? Porque Pedro, ele era muito sangue quente, né? Mas mesmo você que não é assim, o seu temperamento é mais tranquilo, mesmo assim, cuidado, não se vingue, ore, entregue tudo para Deus, não tem o que você fazer, deixe que a justiça o Senhor fará. Em último lugar, meus irmãos, esse é o conselho mais importante de todos que eu quero lhes dar hoje à noite. Irmãos, tudo isso o Senhor Jesus Cristo fez por nossa salvação. Jesus podia ter destruído Anás naquele momento. Jesus podia ter destruído aquele policial naquele momento. Jesus podia trazer a sua santa e justa ira sobre aqueles homens. Ele não estaria fazendo nada injusto naquele momento.
dentro da prerrogativa divina, que ele é Deus, mas ele sabia que ele tinha que beber todo aquele cálice que o Pai lhe deu, o cálice de sofrimento, o cálice de injustiça, o cálice da dor. Jesus foi injustiçado, Jesus foi maltratado, Jesus foi esbofeteado, Jesus colocou, nós vamos ler ainda, recebeu uma coroa de espinhos, carregou uma cruz, foi torturado e morreu como um criminoso, foi humilhado pela nossa salvação. Caiu sobre ele toda aquela humilhação e a terrível ira de Deus, para que hoje nós pudéssemos morar com ele para sempre. Eu pergunto para os irmãos, não devemos ser gratos a Jesus? Você tem sido grato a Jesus? Você que creu nele e que já foi salvo? Você fala com ele todos os dias em oração? Você recebe a sua palavra todo dia em meditação? Você está guardando o dia do Senhor com fidelidade? Você procura andar nos caminhos dele, em obediência, em amor? Você é grato a Jesus? Seja grato, meu irmão. Porque você já foi salvo, já foi lavado, já foi purificado pelo sangue de Jesus. E o que eu posso dizer ao meu Senhor, senão, graças te dou, Senhor. E a minha vida, todos os anos da minha vida, eu ofereço ao Senhor. Eu quero que seja para a sua honra, para a sua glória, em serviço ao próximo, em amor ao próximo. Para a glória de Deus em Cristo. Amém. Vamos orar? Vamos pedir que Ele nos fortaleça nessas verdades que nós temos ouvido hoje à noite. Senhor, muito obrigado, porque nós podemos hoje, meu Deus, Senhor nosso Deus, olhar para este sofrimento que o Senhor passou e este exemplo que o Senhor nos deixou para que nós sigamos as suas pisadas. Oramos para que o Senhor nos ensine, pelo Espírito Santo, a sermos pessoas que pareçam com o Senhor, que ajam como o Senhor, que falem como o Senhor, em justiça e verdade, e nunca em falsidade e injustiça. E que nós também, Senhor, possamos ser muito gratos, porque ali o Senhor estava sofrendo por mim, estava sofrendo por meus irmãos e irmãs aqui, e que nós possamos ser gratos ao Senhor e cada vez mais nos fortalecermos nessa gratidão no Senhor nosso Deus Todo-Poderoso. Louvado seja o seu nome em nosso viver, Senhor, cada vez mais. Amado Senhor Jesus, pela graça do seu Espírito, para a glória do Pai Celestial. Assim nós oramos em Jesus e nós agradecemos. Amém.